Queria falar com vocês sobre uma história que eu acho muito bonita da Bíblia. Quando Israel, no caso Judá, já tinha enchido o ápice da misericórdia de Deus, infelizmente eles foram invadidos pelos babilônicos e levados todos cativos para a Babilônia. Havia um grupo de 4 rapazes que fizeram a diferença naquele lugar. E é sobre eles que iremos estudar um pouco essa noite. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Daniel. Um livro de profecias, um livro de Deus falando como Ele guia o seu povo, Deus falando como Ele está no controle de tudo, mas também é um livro de livramentos de Deus. Vemos histórias como a questão desses 4 rapazes se apresentarem mais sábios que os outros. Vemos o livramento de Daniel na cova dos leões e também em Daniel 3 vemos um livramento muito especial, que é o que iremos falar essa noite. Daniel 3, a partir do verso 1. Vamos ler um pouco sobre essa história, mas antes, fechamos nossos olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença para honrar e glorificar o teu santo nome. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio e o que o Senhor possa estar iluminando a nossa mente para que sejamos capazes de entender o que o Senhor tem a nos dizer hoje e que possamos colocar em prática em nossa vida. Que possamos aprender com a vida desses homens em nome de Jesus. Amém. Bom, Daniel capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos pular para o verso 4, ainda no capítulo 3. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Bom, vamos pular agora para o verso 12. Olha só o que aconteceu. Há uns homens judeus, alguns dos conselheiros do rei, contando, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Agora, vamos para o verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 16 diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, depois que tinha jogado os 3 amigos na fornalha,
e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, não atados, soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Verso 26, para finalizarmos. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Amém? Que história, gente. Que livramento que Deus pôde fazer na vida daqueles homens. Durante algum tempo, Nabucodonosor ele se sentiu influenciado pelo temor de Deus depois de um episódio que o deixou muito espantado. Vou fazer uma pergunta difícil agora. Quem aqui lembra da última vez que eu preguei aqui, que foi no sábado de manhã, sem ser ontem, o sábado passado? Alguém lembra qual foi o assunto que estivemos tratando dessa vez? Foi Eu acho que eu ouvi. O sonho, exatamente. Olha, temos uma irmã afiada. É isso? Muito obrigado, minha irmã. É isso mesmo. Estamos falando sobre o sonho de Nabucodonosor. A estátua que Nabucodonosor sonhou de vários metais. Depois desse sonho, Nabucodonosor se sentiu muito assim admirado pelo que Deus tinha feito por ele, revelando esse sonho e ainda por cima a interpretação dele com Daniel. Mas, tem uma música, eu estou ouvindo, mas tudo bem. Mas, durante esse período que Nabucodonosor esteve influenciado e admirado por isso, Deus então, Nabucodonosor, ele percebeu que ele podia ser algo a mais. Ele podia ser mais do que simplesmente a cabeça de ouro. Lembrando do sonho dele, onde ele era esse metal precioso, ele decidiu agora não fazer só uma estátua com a cabeça de ouro. Não. Ele queria fazer agora, queria pedir para fazer uma estátua toda de ouro. Simbolizando o quê? O óbvio. Ele ia completamente contra os planos de Deus. Ele dizia: Deus está dizendo que eu vou durar só o período de uma cabeça? Depois de mim vai vir outro? Não. Eu vou durar para sempre. O meu reinado será eterno, o último dessa terra. E ele estava enganado. Mas ele tentou desafiar a Deus. E aí fez essa estátua toda de ouro e convidou todo o povo para que fosse adorá-la. Quando nós olhamos para essa história, uma das perguntas que eu faço é assim: onde estava Daniel? Onde estava Daniel que não aparece aqui nessa história? E parece que o relato não faz questão de dizer onde ele estava. Sendo assim, Ellen White ela consegue ampliar um pouco dessa história e, dentre tantas teorias, ela chega e afirma que Daniel estava viajando, estava numa viagem a negócios, a pedido de Nabucodonosor. Talvez porque Nabucodonosor lembrou que Daniel não adoraria aquela estátua, mas não lembrou dos amigos dele, ou simplesmente, coincidência, e Daniel acabou viajando nesse período. O fato é, Daniel não estava aqui, mas podemos garantir que se Daniel estivesse aqui, ele teria agido da mesma maneira. Não é à toa que um tempo depois, quando Daniel é chamado para testemunhar da sua confiança em Deus, ele também consegue. Diante da ameaça de ser jogado na cova dos leões, Daniel abre e escancara a janela da sua casa e ora em direção ao templo de Jerusalém, provando para todo mundo a sua fidelidade para com Deus. Daniel teria a sua oportunidade. Não foi dessa vez, mas na frente ele também teria. Bom, um verdadeiro homem, ele não é dito, ele não é concebido, ele não é visto nos momentos de tranquilidade. Um verdadeiro homem não é aquele que se vê quando está tudo ok. Um verdadeiro homem é visto como ele se comporta diante dos momentos de tribulação.
diante dos momentos de dificuldades. Quando a coisa aperta, é aí que o caráter do ser humano se releva. Do homem, da mulher, de qualquer um. Diante das dificuldades, é assim que o caráter é revelado de uma vez por todas. É durante o tempo de crise que nós demonstramos mais claramente em quem confiamos, em quem acreditamos. Bom, quando é tocado os instrumentos, são 7 instrumentos que são tocados aqui, 6, perdão, são 6 instrumentos que são tocados aqui, e quando esses 6 instrumentos são tocados, todas as pessoas que estavam na planície se ajoelharam diante da estátua. Certo ou errado? Errado. Nem todos se ajoelharam. Nem todos se prostraram diante da imagem que Nabucodonosor tem. Às vezes somos tentados a ver que o mundo todo está errado. Que todas as pessoas ao nosso redor estão fazendo a coisa errada. E só sobrou nós fazendo o que é certo. Vocês conseguem lembrar de um outro personagem bíblico que teve uma conversa semelhante com Deus? Elias. Elias chegou na cara de Deus e falou: Senhor, eu estou aqui cansado, eu estou aqui morrendo, está todo mundo querendo me matar, já mataram todos os seus profetas, eu fui o único que restou. E Deus chega: calma, Elias, você não é o único. Há ainda 3.000 pessoas que não se ajoelharam perante Baal, que ainda são fiéis a mim. O fato é que nem sempre, ou quase nunca, todos estão errados e você é o único certo. Nem sempre. Aqueles amigos não estavam sozinhos, eles tinham um ou outro, eles eram os únicos 3. Mas nem todos se ajoelharam. Nem todos estavam fazendo o que era errado. Havia um grupo de 3 pessoas que estava fazendo aquilo que era certo. Às vezes, diante de uma situação que nos chama para sermos fiéis a Deus, somos tentados a achar que não tem ninguém como nós, ninguém que é capaz de nadar contra a maré. Mas, às vezes, o despontar de a atitude de uma pessoa que decide ir contra o erro, desperta a coragem que outros precisavam para se unir a esse pequeno grupo e nadar contra a correnteza e servir a Deus e fazer o que Ele pede. Muitas das vezes, nós só precisamos ter a coragem, ter a atitude de agir diferente do mundo. É para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para sermos diferentes. Deus não nos chama para apenas seguirmos o que a maioria está fazendo. Deus não nos chama para simplesmente ir pela porta larga. Não. Ele nos chama para ir pelo caminho estreito, muitas vezes difícil, mas que o final é de glória e maravilhosa graça por meio de Cristo Jesus. Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. É para isso que somos chamados. É interessante que quando esses 3 homens não se ajoelham, é dito na linguagem bíblica, no verso 8, do seguinte jeito: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. No mesmo instante. Aí eu pergunto, coincidentemente, todo mundo se ajoelhou e aqueles caldeus simplesmente viraram assim. Enquanto estava todo mundo ajoelhado, eles levantaram a cabeça e, curiosamente, coincidentemente, encontraram os judeus levantados. Tu jura? Eu não tenho fé assim não, irmão. Pelo que parece, aqueles homens estavam a postos, preparados, aproveitando uma única oportunidade para poder acusar aqueles homens. Sempre haverão na nossa vida pessoas de olho em nós, ou porque nos admiram, o que é maravilhoso, Deus seja louvado, ou porque estão doidos para puxar nosso tapete, estão doidas para ver nós falharmos, estão ansiosas para ver a nossa queda e poder ou piorar a nossa queda, ou pelo menos apontar, tá vendo? É cristão e tá caído e tá no chão. Existem pessoas que sempre vão estar, parece que o propósito de vida deles é acabar com a vida dos outros. E no caso desses homens, desses 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não era diferente.
Aqueles caldeus, no mesmo instante, estavam alertas ali, esperando só que eles ficassem em pé, demorasse um minutinho para poder acusar ao rei o que eles estavam fazendo. Bom, é curioso também o jeito como eles chegam para o rei, dizendo que eles não... que tinha aqueles 3 homens que não se ajoelharam. Acompanhe comigo, como diz no verso 12 do capítulo 3. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não o quê? Não fizeram caso de ti. Ah, tu jura? Não fizeram caso de ti. Em outras palavras, não estão nem aí para o Senhor. Ah, sério? Só porque eles não se ajoelharam à estátua, eles agora eram totalmente desrespeitosos para com o rei? Aqueles homens eram os conselheiros do rei, eram amigos de Daniel, foram identificados como mais sábios da Babilônia, e eles agora simplesmente estavam desrespeitando gratuitamente o rei. É interessante como essas pessoas, eles não só se contentam em trazer as notícias ruins das outras pessoas, eles gostam de ao máximo poder acrescentar detalhes para deixar a coisa mais picante e simplesmente irritar o rei. Eles simplesmente dão a notícia não como ela realmente era, mas para instigar o rei à ira mesmo, deixá-lo irritado. Esses homens não fazem caso de ti, não estão nem aí para sua autoridade, não te respeitam como rei. Era isso que aqueles homens queriam. Mas uma coisa podemos aprender com Nabucodonosor. Podemos admirar Nabucodonosor em um ponto. Ele não simplesmente ouve esse testemunho daqueles amigos e simplesmente diz, não, pronto, tem razão, e vamos queimar esses homens mesmo, trago eles aqui, vamos queimar. Não, não, não. O que o rei Nabucodonosor faz? Chama esses 3 amigos. E aí pergunta, é verdade? Se tem uma coisa para admirarmos de Nabucodonosor, é não confiar em fofoca dos outros. Ele vai direto naqueles homens e pergunta, é verdade que vocês não querem adorar a minha estátua? É engraçado que o rei também não pergunta, é verdade que vocês não fazem caso de mim? É verdade que vocês não me respeitam? O rei provavelmente sabia que isso não era verdade. Eles sabiam que aqueles homens não tinham se ajoelhado para se prostrar para adorar a estátua. Mas não tinha a ver exatamente com a questão de falta de respeito ao rei, mas ao respeito que aqueles homens tinham com um ser muito superior que o rei. Bom, quando o rei pergunta isso, a resposta daqueles homens foi, quanto a isto, ó rei, não necessitamos de te responder. Para certas perguntas, a melhor resposta é o silêncio. Para certas perguntas, não há necessidade de nós gastarmos a nossa voz, gastarmos nossos argumentos em respondê-lo. Muitas das perguntas que algumas pessoas nos fazem não esperam exatamente uma resposta. Apenas têm intenção de irritar, de xingar a ira, de querer pegar a gente nas nossas palavras. Repare, muitas das vezes que os fariseus perguntavam a Jesus alguma coisa, algumas vezes Jesus não respondia diretamente a pergunta. Às vezes ele respondia a pergunta com outra pergunta. Porque há perguntas que não necessitam de resposta. E aquela era uma dessas perguntas. A resposta dos hebreus foi cirúrgica ao desafio de Nabucodonosor. Nabucodonosor diz, eu vou dar mais uma chance para vocês porque eu sou muito bom. Eu acho que vocês merecem mais uma chance. Então, vou colocar a música para tocar mais uma vez. Mas se vocês não se ajoelharem, vai tudo queimar. E não tem Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Os judeus não aguentaram essa afronta, esse desafio. E chegaram na cara do rei e disseram, se Deus quiser, ele pode nos livrar sim. Com essa frase, aqueles hebreus diziam 2 coisas. Primeiro, essa frase, se Deus quiser, às vezes falamos com tanta frequência, às vezes falamos sem dar a devida importância, se Deus quiser.
Eu conheço pessoas que às vezes, na verdade, elas usam esse tipo de fala para tipo assim, a pessoa chama ela para ir para algum lugar, ela não tá afim, ela diz, se Deus quiser. E para elas, em outras palavras, eu não tô nem aí, eu não quero, não tô nem, não vou, não quero. E não é isso. Se Deus quiser não é uma desculpa, se Deus quiser não é um amuleto, se Deus quiser não é uma frase mágica para dizer agora eu estou sob o controle das mãos de Deus. Não, não, não. Se Deus quiser, é uma demonstração de confiança no poder de Deus. Se Deus quiser, é uma demonstração de submissão à vontade de Deus. Se Deus quiser, é uma demonstração de que nós estamos nos desfazendo do nosso eu, das nossas vontades, para fazer e seguir a vontade de Deus. A outra coisa é que aqueles homens demonstravam que Deus tinha capacidade e eles confiavam que Deus poderia livrá-los daquela fornalha. Deus pode te livrar de qualquer problema que você esteja passando. Você acredita nisso? Diga amém. Deus pode nos livrar de qualquer problema. Deus pode nos livrar de perdermos o emprego, de perdermos um ente querido, de perdermos a nossa própria vida. Deus pode nos livrar de qualquer um desses problemas. Mas, às vezes, Ele pode não nos livrar. Mas qual deve ser a nossa resposta diante dessa situação? Aqueles homens, Deus não os livrou de serem jogados na fornalha. Aqueles homens, Deus não matou todos os babilônicos que tinham ali, deixou só aqueles homens e eles fugiram para de volta ao seu país. Aqueles homens, Deus não mostrou um sinal no céu que mostrou que aqueles eram os seus escolhidos, eles foram livrados de ser jogados na fornalha. Não. Deus não os livrou de serem jogados na fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha. Deus pode muitas vezes não nos livrar de algumas provações, mas tenha certeza que qualquer problema que você esteja passando, Deus está ao seu lado. Deus é Deus Emanuel. Deus é Deus conosco. Ele está ao nosso lado. Ele está junto de nós. Ele sabe o que passamos. E Ele pode não nos livrar das coisas ruins que acontecem, mas quando elas acontecerem, podemos ter certeza que Deus está junto de nós. E aqueles homens tinham certeza. Eles acreditavam piamente que Deus poderia não os livrar da fornalha, mas que Deus estaria com eles dentro da fornalha. Eu só não sei se eles imaginavam que seria tão literal assim. O fato é que de tanta raiva que Nabucodonosor estava sentindo, ele mandou, aqueça essa fornalha 7 vezes mais. Isso é possível, vocês me perguntam? Eu não sei, eu acredito que não, é fogo. Nem forno direito dá para fazer esse negócio. Imagine fornalha, vai colocar mais lenha? Não sei, 7 vezes? Eu acho que não. É um exagero do rei, o rei estava com raiva, eu só quero ter certeza que esses judeus atrevidos vão não sobrar nem pó desse povo. Ele queria ter certeza que aqueles homens seriam definitivamente queimados. O fato é que a fornalha estava quente, porque o texto afirma que Nabucodonosor chamou os seus homens mais poderosos, chamou os seus homens mais fortes, aqueles capitães de exército, todo monstruoso, atou aqueles homens, levou para a fornalha. Pela linguagem da Bíblia, imagina-se que a fornalha, ela tinha uma portinha na frente, de onde, como se tivesse aquelas portas de ferro, tá ligado? Com uma gradezinha que desse para ver de longe o que passava lá dentro, e em cima tinha um buraco assim que era de onde jogava as pessoas, ou a lenha no caso. E então parece que aqueles soldados levam aqueles homens para cima da fornalha, e quando eles vão jogar eles lá dentro, estava tão quente, mas tão quente. Sabe como estava hoje à tarde aqui em Cruz das Almas? Pense bem mais, bem mais. Estava muito quente. Estava tão quente que aqueles homens chegaram perto da fornalha. E o fogo aconteceu o quê? Os consumiu completamente. Eles nem entraram na fornalha. E o fogo já queimou aqueles soldados poderosos. Isso para Deus provar. Estava quente. Era fogo de verdade. Não venha dizer que era montagem, não venha dizer que era armação. Era fogo de verdade. Queimou os soldados ali. Mas aqueles 3 homens caem na fornalha. E aí o milagre acontece. Quando o rei para,
naquela provável portinha que tinha ali uma janelinha assim, bem de longe, ele enxerga de alguma maneira 4 cidadãos. E o rei fica, vem cá, a gente não jogou 3 homens lá dentro? E os conselheiros, verdade, 3 homens. Aí o rei, eu tô ficando doido? Eu tô vendo 4 homens lá dentro. E o quarto, repare a linguagem que Nabucodonosor usa no verso 13, não, 25, obrigado. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, não atados, soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nós sabemos que quem estava ali com aqueles homens era Jesus. Mas eu pergunto para vocês, como é que Nabucodonosor sabia? Como é que Nabucodonosor olha para um quarto homem aleatório e simplesmente o que vem na cabeça dele é dizer, ele parece com o filho dos deuses. Com tanta coisa para aparecer, ele pode dizer, parece um soldado meu, parece Daniel, parece alguém. Não, ele fala, parece um filho dos deuses. De onde Nabucodonosor tirou essa imagem? A partir do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, não restava dúvidas. Nabucodonosor para e olha, é você, esse quarto homem, é esse cidadão de quem tanto esses 3 homens apontam. Esse quarto homem é exatamente o filho desse Deus deles, que eles tanto falam, tem que ser ele. As pessoas irão reconhecer Jesus em sua volta. Jesus quando estiver voltando. As pessoas vão reconhecê-lo pelo nosso testemunho. As pessoas vão olhar para Jesus voltando às nuvens do céu e vão dizer, era esse o homem que tanto aquela igreja falava que ia voltar. As pessoas irão reconhecer a Cristo. Elas veem a imagem de Cristo através da nossa imagem que passamos para elas. Nós somos espelhos de Deus. Nós somos reflexos de Cristo. Isso é ser cristão. As pessoas quando olham para você, dizem, nossa, você parece um crente. Você parece um cristão. Você parece com aquele cara que eu leio na Bíblia, Jesus. As pessoas quando olham para você, conseguem ver Deus na sua vida? É uma coisa que nós devemos nos perguntar constantemente. Será que nós estamos sendo reflexos de Cristo aonde nós passamos? Bom, será que aconteceria o mesmo conosco? É interessante que quando aqueles homens saem da fornalha, a Bíblia fala que eles não estavam nem com cheiro de queimado. Gente, você não precisa ser queimado para ficar com cheiro de fogo. Se você passar do lado de algum bar, algum lugar que esteja fritando aqueles frangos, naquele negócio rodando, sabe, aquela fumaçona, você passa só perto daquela fumaça, você vai sair com cheiro de frango. Você vai sair com cheiro de queimado. É impossível. Aqueles homens estavam dentro do fogo e não saíram nem com cheiro de queimado. Quando Deus faz milagre, ele não faz milagre pela metade. Deus chegou, eu não vou deixar eles nem com cheiro de queimado dessa vez. Aqueles homens não queimaram nada. É interessante, na linguagem da Bíblia, diz no verso 21, uma coisa que às vezes a gente não para prestar muita atenção. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha. Eles não simplesmente pegaram os 3 homens e tacaram dentro da fornalha. Eles pegaram o guarda-roupa deles e jogaram tudo na fornalha também, para queimar tudo de uma vez. Agora eu pergunto, olha o que a Bíblia fala, como que nada queimou? Sabe qual foi a única, pelo relato bíblico, veja aí, aqueles homens foram jogados, amarrados com cordas, dentro da fornalha, com todas as suas roupas, e eles saíram com todas as suas roupas e soltos. Qual foi a única coisa que queimou? As cordas.
Porque as cordas era a única coisa que estavam neles que não estava servindo para dar glória a Deus. A única coisa que estava naqueles homens que não apontava para Deus eram aquelas cordas. Aquelas cordas desafiavam o poder de Deus. E Deus queimou aquelas cordas. Nada mais. Todo o resto daqueles homens servia para apontar Jesus. Servia para apontar um Deus. Será que hoje, se descesse um fogo e queimasse a gente, a casa e tudo, será que nós escaparíamos com vida em nossas roupas, em nossos CDs, em nossos DVDs, em nossa TV, nossas coisas de casa, será que elas escapariam também? Será que o que temos hoje na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, serve unicamente para honrar e glorificar o nosso Deus? Aqueles homens, tudo o que eles faziam, tudo o que eles diziam, tudo o que eles tinham, apenas tinha um propósito: glorificar o nome de Deus. Por isso nada queimou. Nada. Apenas as cordas. Por que não vemos testemunhos como esse hoje? Me diga a última vez que você ouviu a história de uma pessoa que foi jogada numa fornalha e nem foi queimada, nem queimou nada e saiu ileso. Olha, tirando da Bíblia, é difícil. Eu mesmo não consigo lembrar assim de cabeça uma vez isso aconteceu. E por que isso não acontece mais hoje? Será que não se acendem? Por que não se acendem mais fogueiras para nós que estamos seguindo a Deus? Nós que estamos indo contra o que o mundo fala. Nós que estamos fazendo o que Deus aponta. Por que essas fogueiras e fornalhas não se acendem diante de nós? Será que Roma mudou? Será que o mundo mudou? Será que a perseguição não tem mais? Bom, Ellen White fala que Roma não mudou. Nem a perseguição não mudou. A igreja mudou. Nós hoje não pregamos com a mesma intrepidez dos nossos pais no passado. Aqueles que foram perseguidos, queimados, apedrejados, decapitados, nós não pregamos mais com a mesma intrepidez. Porque no dia e que vai acontecer, que derramasse a chuva serôdia, e nós voltarmos a pregar com o mesmo entusiasmo, com a mesma empolgação, com a mesma confiança e determinação de que o que temos é a verdade em nossas mãos e precisamos comunicar às outras pessoas. Quando voltarmos a fazer isso, as fogueiras serão acesas novamente e podemos ter confiança de que o quarto homem estará conosco novamente. Amém? Deus promete que se nós voltarmos a sermos como a igreja era desde os princípios, a perseguição toda vai mudar, vai voltar. E isso deve nos servir de esperança de que Jesus também está voltando e de que Ele sempre estará conosco diante dessas tribulações que possam voltar a existir. Bom, Nabucodonosor não aprende a lição. Se você reparar, depois que aqueles homens saem, Nabucodonosor diz a qualquer um que falar mal desse Deus que seja despedaçado. Nabucodonosor continua com a mesma arrogância, com o mesmo orgulho, como se ele tivesse sendo poder sobre a vida das pessoas. Em breve isso mudaria. Ele ficaria doido até reconhecer que Deus era quem tinha o controle sobre a vida dele. Eu queria ler uma citação de Ellen White no livro Educação, página 57, que diz bem assim: a maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. É desses homens que Deus precisa hoje. É dessa mulher que Deus precisa hoje na sua igreja. É desse tipo de gente que o mundo precisa ouvir de que Jesus está voltando. De que Jesus vem nos buscar para levarmos para morar eternamente com Ele. Mas aí eu pergunto, como que você vira uma mulher dessa? Como que você vira um homem desse?
Como que podemos ser esse tipo de pessoa verdadeiro, honesto, tão fiel ao dever? Como podemos ter esse caráter? Será que é fácil? Será que é simplesmente, deixa a vida me levar e está tudo certo? Existe uma lei chamada lei da entropia. Ela afirma que o universo e tudo o que ele contém tende à desordem, tende ao caos. Podemos ver isso claramente como, por exemplo, se você tem um terreno e deixa ele largado, com o passar do tempo, vai crescer um pomar lindo, maravilhoso ou cheio de erva daninha e capim até umas horas? Capim e erva daninha. Não tem jeito. Se deixamos as coisas à toa, elas simplesmente tendem a ficar cada vez mais desorganizados. Para manter as coisas em ordem, é preciso uma influência externa. Para manter esse mundo em ordem, Deus com sua mão nos protege. Para nós termos um caráter, tal como Ellen White fala aqui, tal como Deus deseja que nós tenhamos esse caráter, é preciso ter trabalho. E nem vem que você não consegue fazer esse trabalho sozinho. Precisamos urgentemente do agir do Espírito Santo na nossa vida. É isso que Deus nos pede hoje. Na vida, é preciso coragem para fazer o que é certo, para ficar de pé enquanto todo mundo se ajoelha. É preciso ter coragem para ser diferente. E podemos ter confiança de que Deus está ao nosso lado, sempre, mesmo no meio das tribulações. E eu pergunto, mas e se? E se essa história tivesse acabado de um jeito diferente? Imagine que Sadraque, Mesaque e Abdinego não tivessem saído inteiro daquele fogo. E se eles tivessem sido queimados? E se lembrarmos de tantos homens do passado, crentes, que pregaram a palavra com fervor e que morreram numa estaca de madeira com fogo nos seus pés, que foram apedrejados, o apóstolo Paulo decapitado, o apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo. Todos esses homens, olhando para suas histórias, será que Deus não livra os seus filhos? Se houvessem só histórias com finais aparentemente tristes, deixaríamos de confiar em Deus? Mesmo se essa história tivesse um final diferente, poderíamos ter certeza de que não foi o final. Mesmo que aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, tivessem morrido naquela fornalha, aquela teria sido apenas uma vírgula na sua história, uma pausa. E quando Cristo voltasse, eles continuariam a escrever a sua história por toda a eternidade. Às vezes podem vir dificuldades na nossa vida. Às vezes podem vir tribulações. Mas podemos ter certeza que, independente do jeito que a gente passe por elas, ilesos ou não, podemos ter certeza que aqui nunca será o fim. O fim não existe para aquele que crê em Deus. Para aquele que crê em Deus, o presente que nos é prometido é a vida eterna em Cristo Jesus. Nesse momento o trio vai cantar mais uma música que fala que pode o mundo estar desabando, pode o mundo estar caindo, nós estamos em paz, porque nós temos Deus ao nosso lado. Se esse é o seu desejo, fale com Deus nesse momento. Aproveite o momento da música que eles estarão cantando para falar com Deus, pedindo: Senhor, dá-me essa coragem, dá-me essa intrepidez para sair falando do teu evangelho para as outras pessoas e ter a confiança de que pode cair o mundo. Eu estou em paz. Fale com Deus nesse momento e no final faremos uma oração.
mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias, o progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. Nessa terra passageira, a vida passa, e tudo que ela traz, não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz, não temo o futuro, Pois tenho Deus comigo, pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz, não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo. Em paz. Amém. É essa confiança em Deus que Ele nos pede. Não só confiarmos nele quando tudo estiver em paz, mas mesmo que o mundo caia. A verdadeira paz não é quando não há problemas, mas é nosso estado de espírito
diante das dificuldades. Quando nós temos a Cristo no nosso coração, mesmo que o mundo caia, nós estamos em paz. Querido Deus, Senhor, os teus filhos se levantaram nesse momento, dizendo que eles querem que a tua paz reine no seu coração. Senhor, nós pedimos que diante das muitas dificuldades que o mundo possa nos trazer, nós queremos dizer, Senhor, ainda que tudo caia, nós estamos em paz. Ajude, Senhor, a cada dia mais termos mais confiança na tua palavra, ter mais confiança de que apesar dos problemas, apesar de onde nos encontramos, podemos ter certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Esteja constantemente conosco e nos faz perceber isso, Senhor, que possamos ser como Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles homens que diante das dificuldades, diante daquele ambiente pagão, eles decidiram permanecer firmes na tua palavra. Que possamos ser como eles e permanecermos firmes nesse mundo, ainda que tudo caia, que nós estejamos em paz. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Nos leve de volta em paz e segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.